Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar na casa do meu Deus, prestando culto, adoração, louvor ao teu santo e maravilhoso nome, em gratidão ao grande benefício que ele me concedeu, não só a mim, mas a todos quantos aqui estão nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela salvação. Um ato da sua bondade, do qual não era digno, mas aprove a ele se compadecer de nós, e nós estamos aqui para louvá-lo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Valquíria. Eu louvo a Deus pela vida dela, porquanto Deus usou-a como instrumento para que eu fosse alcançado por essa graça inaudita. E eu quero agradecer nessa oportunidade também o pastor dessa igreja, pastor Ivan Tavares, pela confiança, a oportunidade a mim concedida, para que eu possa estar aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Louvo pela vida de cada obreiro que aqui está, porque eu sei que a maioria dos irmãos aqui poderiam falar melhor do que eu, mas eu conto com as vossas orações. Eu quero ler aqui com os irmãos um texto bíblico que está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Para a glória do nome santo e soberano de Jesus. É noite de festa na casa de Deus. Este culto é a reunião mais relevante que tem na face da terra. Porque é um culto ao Deus soberano, ao Deus do céu, ao Senhor da terra, aquele que é Senhor de todas as coisas. E também pelo fato de nós estarmos aqui comemorando a nossa salvação. Estaremos nos banqueteando na presença do Senhor nosso Deus pela grande salvação a nós concedida para a tua glória e para o teu louvor. Romanos capítulo 5. E eu quero ler a partir do verso de número 6. Aonde passamos a ler. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua graça. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, é bom sempre nós refletirmos a história da humanidade. Hoje é um culto memorável,
É um culto em que nós trazemos à memória a redenção da humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A Bíblia tem muitas expressões de revelar quem éramos nós. E uma das expressões da Bíblia diz que nós éramos trapo de imundícia. Éramos imprestáveis, nojentos, imundos, em detrimento à ação ou atitude dos nossos pais lá no Éden. E o mal que iniciou ali marcou a humanidade. Porque Deus, no seu infinito amor, Salomão revela que Deus fez o homem perfeito, o homem reto, o homem justo. Mas ele, pela maldade que fora implantado pelo inimigo, ele pecou e transferiu este pecado para todos nós. E a Bíblia revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz a Bíblia que Deus, olhando dos céus, não viu um justo sequer, nenhum, que buscasse a sua face. Porém, eu sempre digo, irmãos, que se Deus destruísse este mundo, consumisse esse mundo com todos os seres viventes, ele teria feito o maior ato de justiça. Porém, Deus, ele é amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade. E muito mais do que bondade, Deus é benignidade. Porque a benignidade é a capacidade de você fazer o bem, mesmo a pessoa te fazendo mal. A benignidade, o que ela faz com a pessoa? Ao invés de levar a pessoa à condenação merecida, mas a pessoa é perdoada e é promovida. E foi isso que aconteceu conosco. Então a razão de estarmos aqui nessa noite, essa reunião é de relevante importância. Eu chego-me a lembrar há um tempo atrás, nos anos 80, não vou saber precisar, mas acho que em 84, 85, surgiu um grupo de pessoas riquíssimas, famosos, com muito dinheiro, muita fama no mundo, e eles conclamaram entre si em fazer um ato de benefício para a humanidade. E eles deram ao título aquilo, se eu posso me lembrar, é SOS África. E eles se reuniram no propósito em arrecadar mantimento e tantas outras coisas para levar, socorrer as pessoas necessitadas, carentes, que estavam morrendo naquela época em detrimento da fome e da escassez, da miséria que havia se instalado naquele lugar. E a imprensa disse que ali estava o coral mais caro da humanidade. Eles avaliaram os carros que estavam no estacionamento, era uma fortuna incalculável. Mas hoje eu louvo a Deus, porque eu posso dizer, o coral mais caro, mais rico do mundo está reunido aqui nesse lugar, nessa noite, louvando, exaltando, bendizendo o nome santo e maravilhoso do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Tivemos o privilégio de aqui louvar a Deus e expressar da nossa alma, do nosso coração, e dizer, Ele me abriu a porta e me reconciliou. Louvado seja o nome de Jesus.
reconhecendo que nós não merecíamos, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, louvado seja o nome de Jesus, nos alcançou. E quando nós olhamos para um texto como esse, que Paulo, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele começa a trazer à memória, ele começa a revelar, ele começa a mostrar a justificação pela fé para com Deus, louvado seja o nome do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, louvado seja o nome do Senhor. E ele mostra que diz que seria possível que por um justo, por uma boa pessoa, por uma boa causa, seria válido morrer, mas Deus envia Jesus Cristo, o teu Filho, como o ato do grande amor do seu coração para com a humanidade perdida. Ele envia o seu Filho para resgatar a criatura humana que se tornou inimiga de Deus, mas Deus, ele é amor, e o amor de Deus, ele supera a inimizade de qualquer criatura humana, louvado seja o nome de Jesus. Então diz a Bíblia que Jesus morreu ao seu tempo, estando nós fracos. Nós não viemos a ele pedir perdão, a humanidade não se reuniu para reconciliar com ele, mas desprezou, virou as costas, mas ele veio em meu resgate, em teu resgate, e ele não levou o tempo da nossa ignorância, louvado seja o nome santo do Senhor, e manifestou o seu amor para conosco, morrendo ali na cruz do Calvário, para nos resgatar do pecado, da vã maneira de viver, e colocou em nós o teu santo e glorioso Espírito, porque por nossas forças, por nossos recursos, não poderíamos andarmos nesse caminho santo, nesse caminho glorioso, porque a palavra diz que para o entendido, o caminho do céu é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Ele veio me resgatar, ele veio te resgatar, a ele honra, glória, louvor, exaltação ao teu santo, bendito e maravilhoso nome. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus ama. E quando nós olhamos para a criatura humana tem uma dificuldade de falar que ama alguém. E às vezes alguns, por interesse, ou para conquistar o coração do outro, diz: olha, eu te amo. Mas Deus não diz que nos ama, mas Deus prova que nos ama. As atitudes falam mais do que as palavras. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. E eu sempre fico pensando, porque eu tive uma vida muito difícil. Sempre para mim foi muito difícil. E eu vejo assim que as pessoas andam muito abatidas. E às vezes nós vemos no seio da igreja, como eu já tive a oportunidade de trabalhar, Deus me concedeu a oportunidade por um tempo de 26 anos eu dirigi congregação. Então nós víamos muita reclamação de coisas assim que não faz sentido. Mas que para as pessoas elas faziam daquilo uma coisa tão grande. E isso muitas das vezes acontece conosco, porque nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus. Muitas das vezes acontece isso porque perdemos de vista o amor de Deus para conosco.
E quantas pessoas tristes, muitas das vezes, porque é odiado por alguém, porque alguém despreza. Mas o amor de Deus, irmãos, cobre qualquer ódio, cobre qualquer humilhação, cobre qualquer desprezo. Quem tem a consciência e a certeza e recebeu este amor de Deus, se sente amado, abraçado, aleluia, se sente no colo de Deus, sendo carregado, conduzido, levado, e louva e exalta o teu santo e soberano nome do Senhor. As provas vêm sim, somos provados, dificuldades vêm, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus Cristo veio, passou prova, passou rejeição. As rejeições que atribuem a nós, muitas das vezes elas são merecidas, mas Ele nada mereceu, nada fez para que assim fosse tratado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas Ele suportou por amor a mim, por amor a você, louvado seja o nome de Jesus. E Ele disse: se alguém, aleluia, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas das vezes nós somos melindrosos, nós damos-nos a fraqueza e ficamos aí cheios de coisa e queremos sermos tão bem tratados e respeitados, mas Jesus Cristo suportou todas essas coisas e espera de mim e de você que por amor a Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, nós suportemos todas as provas, porque Ele está conosco. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele enviou a tua palavra, e a tua palavra é a palavra que gera fé, que gera esperança, louvado seja o nome santo do Senhor. E João disse: olha, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que é gerada pela palavra, alimentada pela palavra, regada pela palavra, louvado seja o nome santo e soberano do Senhor, que vive e reina para todo sempre. O amor de Deus é provado, o amor de Deus é dado, aleluia. Diz a Bíblia aqui: aquele que nem mesmo o seu próprio filho Ele poupou, como também não nos dará com Ele todas as coisas. Aquilo que você carece, aquilo que você necessita, Ele tem para dar para você. Aquilo que a sua alma tem sede, aquilo que o mundo não pode preencher, Cristo é suficiente para encher, para fazer transbordar o teu coração, para te fortalecer. Então que nesta noite nós possamos termos a consciência, a memória do que nós vamos participar. Não é mais uma reunião não, mas é a reunião, louvado seja o nome santo do Senhor. E esta reunião também nós podemos termos ela como a reunião da esperança, porque Jesus Cristo disse para que nós fizéssemos isso até que Ele venha. E nós temos aqui nessa noite a reunião da esperança, porque estamos esperando que Ele venha, estamos esperando que Ele volte, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E na morte de Cristo, no sangue derramado, foi lavado nossos pecados. A palavra diz que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados. E então Deus, segundo o seu propósito, ordenou ao povo judeu para que apresentasse a Ele um cordeiro, uma ovelha, para que fosse sacrificado,
para que, mediante o sacrifício, o sangue derramado daquele cordeiro, fosse perdoado o pecado. Então o cordeiro era levado até a presença do Senhor. Ele era inocente, porém o sacerdote fazia a oração, transferindo a culpa do pecador para o cordeiro, mediante a confissão dos seus pecados. E ele era a pessoa legal, ele era um levita, ele tinha um ministério sacerdotal, e ele foi escolhido por Deus para este trabalho. E diz a Bíblia que ele não poderia ser somente uma pessoa formal, um cerimonialista. Não, mas aquilo ele tinha que fazer com essência, com sentimento. É necessário que aquele que fosse apresentar o sacrifício se transportasse para o estado daquele que era pecador, para tomar o sentimento dele e com aquele sentimento apresentar o sacrifício. E aí o sacrifício, sim, chegava a Deus como cheiro suave e agradável ao Senhor nosso Deus. E o pecador saía dali justificado, perdoado dos seus pecados. Mas ele saía, sabe de que jeito também? Ele saía dominado pelo seu pecado. Mas Deus, na plenitude dos tempos, envia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E ele é o sacrifício do sacrifício, é o sacrifício capital, é o sacrifício agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, como Cordeiro de Deus, chegando, é identificado por João Batista, que estava ali, e ele só tinha por Deus uma revelação, e ele não o conhecia, embora convivia no mesmo território, era parente até, mas não o conhecia. Mas tinha uma senha: aquele quem você vir ver descer a pomba, este é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Então João Batista estava ali na beira do Jordão, batizando, e eis que ele percebe um personagem extraordinário. Certamente a presença de Jesus fazia com que ele sentisse algo agradável, porque estava ali a fonte da vida, aquele que sacia a sede da alma. Então, quando João Batista olha para Jesus, ele não teve dificuldade, o Espírito Santo tocou no seu coração, e ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o vivo e santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E os nossos pecados foram, aleluia, apagados ali na cruz do Calvário. A sentença de condenação que era nossa, a ficha negra da nossa vida, foi cravado ali na cruz do Calvário, e o sangue derramado purificou-nos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E não bastando, ele derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Agora nós saímos dali perdoados, porém não somente perdoados, mas justificado, porque o Espírito Santo está sobre nós, e nós somos mais subjugados pelo pecado. O pecado não tem mais poder. Aleluia! Foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o nosso Senhor, por amor a mim, por amor a você. Você pode glorificá-lo. Isso alegra o teu coração. Isso pode fazer transbordar a tua alma nesta noite. Aleluia! Exaltado para sempre é o nome santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo se deleita, ele se regozija, ele diz assim: olha, logo, muito mais agora, que tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele.
Não porque haja poder em nós para fazê-lo, mas o Espírito Santo está em nós, nos conduzindo, louvado seja o nome santo do Senhor, nos dirigindo, nos guiando, nos orientando, iluminando os nossos caminhos, porque diz a palavra que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade, louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos revela o que há de acontecer. Quantas pessoas estão aflitos, abatidos, olhando para os astros, olhando para tantas outras coisas, para saber qual será o destino da vida, do mundo, da história da humanidade. Mas a você, a mim, está revelado, louvado seja o nome santo do Senhor, neste livro glorioso, o livro do Deus Todo-Poderoso, o livro do Deus da revelação. E os homens sábios e entendidos abrem este livro, leem nele e não vê a revelação, mas nós vemos a revelação, porque o Espírito da revelação, ele habita dentro de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome santo e maravilhoso do Senhor, que vive e reina para todo sempre. A Ele honra, glória, louvor para sempre. Então Ele é aquele que, depois de nos justificar, Ele também vai nos levar a salvo. E diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, aleluia, pela sua morte, ou pela morte do seu filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por ele. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A Bíblia revela que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós lemos aqui, em outra parte, amém, amém. Quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo, numa outra parte, ele vai jubilar nossos corações quando nós vamos para a epístola que ele está escrevendo aos Efésios, no seu capítulo de número 2, ele vem trazendo à tona essa revelação com mais evidência. E ele diz assim, olha, e vos vivificou, capítulo 2 da epístola aos Efésios, para quem quer acompanhar, para quem se deleita em beber nessa fonte gloriosa, pode fazê-lo. Diz, olha aí, vos vivificou, estando ainda mortos em ofensas e pecado. O que é vivificou? Nós estávamos como mortos ambulantes. O homem sem Deus não tem vida. Ele vive alheio de Deus. E ele está num estado de trevas tão grande, que ele se alimentando daquilo que Deus faz a terra brotar. Ele se alimentando, porque Deus lhe dá saúde. Alimentando-se, porque Deus lhe dá inteligência. Alimentando, porque Deus lhe dá condição de ele trabalhar, ganhar o pão com o suor do seu rosto. Mesmo assim, ele não reconhece isso e vive numa ingratidão. Por quê? Porque ele está morto mentalmente. E a mente dele está amortecida. O entendimento dele está obscurecido. Mas Davi,
ele revela na sua palavra, ele testificando de Deus e falando da palavra de Deus, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia. A lâmpada é importante, mas se ela não tiver a essência, não tem importância nenhuma, porque a essência da lâmpada é a luz. Se você estiver na estrada, o seu carro estiver com a lâmpada, estiver com o farol, mas não tiver luz, você está aí na escuridão, você está se destinando certamente ao abismo. Mas a luz para os meus caminhos é a tua palavra. E amados irmãos, a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que muitas pessoas leem a palavra e não têm a revelação, não têm a iluminação. E mesmo aqueles que leem essa palavra e têm a iluminação, têm a revelação, ele tem que se manter a revelação e a iluminação dessa palavra através do Espírito Santo. Porque se ele tiver a revelação da palavra e perder a iluminação, ele se torna um perdido, um caído. Quantos nós vemos aí perdido, caído na sarjeta? Quantos nós vemos pervertidos? Quantas pessoas que estiveram louvando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor, pregando essa mensagem do reino, esta palavra de poder, essa palavra que transforma, que tinha transformado a tua vida, mas ele se achou autossuficiente, saiu e caiu na sarjeta, caiu no abismo, se tornou refém do diabo, do inimigo das nossas almas. Porém, nós temos que vivermos uma vida inteiramente dependente de Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa salvação, Ele é aquele que nos salvou, Ele é aquele que nos resgatou, Ele é que nos tirou do charco do lodo, Ele é quem mudou a maneira de nós vivermos, Ele é aquele que revelou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então diz a Bíblia que Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecado. Em outro tempo, no outro tempo andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós também outrora vivíamos na desobediência e agora nós aprendemos a obediência com Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quando Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e aprendei, porque Ele é mestre, Ele instrui a nossa alma, Ele instrui o nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é mestre sobre mestre, Ele recupera o irrecuperável. Haja vista aquele homem de Gádara, que era um tormento para a sociedade. Certamente o Ministério da Educação não deu jeito, o Ministério da Segurança Pública não deu jeito, a Polícia Militar não deu jeito, ninguém deu jeito. Mas quando Jesus Cristo entrou na cidade, Ele urrou, Ele esperneou, mas Jesus Cristo disse: sai dele! Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele caiu aos pés de Jesus e começou a aprender. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Não precisou muito tempo, não precisou um curso teológico, mas Ele disse: ide e contai para os seus quão grandes coisas lhe fez Deus. E ele saiu e se tornou missionário. E é isso que nós comemoramos nessa noite. Não é mais somente um pão, mais somente um vinho, mas viemos aqui glorificá-lo, exaltá-lo, adorar na beleza da sua santidade, apresentar a Ele uma verdadeira adoração.
Sabemos que somos imperfeitos e não somos dignos de participarmos, mas vamos participarmos porque Ele nos dignificou para que assim o fizéssemos. Cabe a cada um de nós fazer um exame do nosso coração, fazer um exame da nossa alma. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor Jesus Cristo. Fazermos como salmista Davi. Hoje já tivemos a oportunidade de ouvirmos o pastor ler um versículo neste Salmo, louvado seja o nome santo do Senhor, Salmo de número 19, mas o versículo que eu quero realçar é esse, irmão, Salmo de número 19, verso de número 12, diz assim, olha, quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode? É só você ver, tem pessoas que andam errado e não entendem que está errado. O único que revela que ele está errado é a palavra de Deus. E este homem é aquele homem que Deus testificou dele. Este é segundo o meu coração. E não era só porque ele buscava adorar a Deus, ele esmerou-se no louvor ao Senhor. Quem elevou e realçou o ministério da música, do louvor na casa de Deus. Ele desenvolveu instrumentos para louvor na casa de Deus. Na casa de Deus tinha diversos instrumentos e foram confeccionados por ele, foram passados nas suas mãos os instrumentos que eram tocados na casa de Deus. Esse era um adorador verdadeiro, Davi. Mas ele não se preocupava somente com o que ele apresentava a Deus, porque ele sabia que tudo que ele apresentava a Deus não era nada dele, era recebido de Deus. Então ele não tinha mérito algum. E ele sabia que era falho e sabia que muitas coisas ele podia fazer até com boa intenção, mas fazendo alguma coisa com boa intenção nós fazemos o mal. E como entender isso? E então ele questionava a si mesmo, dizendo, quem pode entender os seus próprios erros? Então ele apela para Deus, aquele que perscruta o coração, que examina e esquadrinha. Ele faz nos lembrar do Salmo, sonda-me, Senhor. Examina. Vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me pela vereda de direita. Ele não diz, me revela o mal para que eu me endireite, não, mas vê se eu tenho algum caminho mau. E se tem, o Senhor me conduza, porque eu não posso me conduzir. E ele diz, olha, expurga-me dos que me são ocultos, dos erros ocultos. Eu sempre disse, a falta de confissão de pecado é que vai nos levando à bancarrota, vai nos congelando, vai nos tornando, vai gerando uma insensibilidade em nós. E se não abrirmos nossos olhos, vamos pecando, acumulando pecado sobre pecado, e vamos nos resistindo, e vamos fazendo que nem Satanás, usando a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui para comemorar a vitória que nos deu Deus por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Adão caiu no paraíso, nos derrubou no paraíso, mas Jesus Cristo nos reergueu lá no Calvário. Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei